Fala galera, beleza? Espero que sim. Eu sou Renan Marcel e estou trazendo para vocês mais um vídeo de geometria espacial em que eu falo sobre prisma e cilindro. Mas antes de mais nada, como é de costume, porque se você ainda não é inscrito, chegou a hora de se inscrever, clicando aí no sininho, ativando as notificações para não perder nada que está saindo, porque está chegando muita novidade para vocês. E olha só, esse exercício é um exercício que particularmente eu gosto muito dele, porque tem tanta coisa que eu vou mostrar para vocês ao longo desse vídeo. Então fica comigo até o final e bora para essa resolução. Bom, seguinte, gente. Aqui é um exercício da UFSCar, tá bom? E eu gosto desse exercício porque ele cria tantas conexões de tantos conteúdos. Uma pena que os valores que eles utilizaram não são tão difíceis assim, porque você consegue ignorar metade do exercício para resolver. Mas a ideia é que assim, ó, retirando-se um semicilindro de um paralelepípedo reto retângulo, obtivemos um sólido cujas fotografias em vista frontal e superior estão indicadas nas figuras e ele dá as figuras. Se a escala das medidas indicadas na fotografia é 1:100, o volume do sólido fotografado em metros cúbicos é igual a... E aqui tem as alternativas. Bom, por que eu gosto tanto desse exercício? Porque ele mistura. Olha só os conteúdos que ele está misturando. Vistas, conversão de unidade de medidas, paralelepípedo, cilindro e escala. Então, quanta coisa num exercício só, tá? Então, primeiro de tudo, é a gente fazer uma transposição do que está no plano, em 2 dimensões, para o que está em 3 dimensões, para o que é sólido, tá? Então, primeiro de tudo, eu consigo perceber que aquele segmento ali embaixo de 7 centímetros, ele está aqui, ó. Então, estou mostrando o segmento de 7 centímetros. Então, eu poderia, inclusive, fazer esse pontilhadinho aqui, ó, para a gente começar a enxergar algumas coisas. Tá? Então, tá aqui, deixa eu deixar o tamanho certo. Então, eu já sei que aqui é 1,5, 1,5 e aqui é o 4, tá? Mas eu não vou mostrar esse 4, vocês já vão ver por quê. Ah, não, vou colocar aqui o que é o 4, bom? Legal. Além disso, existe aqui uma profundidade que talvez vocês não estejam vendo, mas existe aqui uma profundidade, ó. Coloquei, e essa profundidade aqui, ela é nada mais, nada menos do que esses 2 centímetros que estão sendo mostrados aqui, ó. Então aqui tem os 2 centímetros e deixa eu colocar um coloridinho para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Essas duas partes roxas, deixa eu só fechar isso daqui em cima. As duas partes roxas, elas estão aqui, ó, gente. Tem um roxinho e aqui tem um roxinho. E além disso, eu poderia colocar que existe alguma coisa curva escondidinha ali atrás, que seria, sei lá, vou colocar isso daqui de laranjinha, tá? Então, esse laranjinha aqui está aqui, ó. Pronto. Então, na verdade, isso daqui, gente, é praticamente aquela pista de skate, né? Que, deixa eu só colocar esses 2 centímetros para cá. Mas basicamente isso daqui é aquela pista de skate, que é o chamado half pipe. Vou escrever os centímetros de novo. Ó, os 2 centímetros, eles estão aqui, tá, gente? E a gente teria esse segmentinho aqui embaixo também. Vou colocar do tamanho certo. Beleza, primeira coisa então é a gente conseguir imaginar esse desenho. Agora, não sei se vocês conseguem reparar, mas o que vai ser o raio da minha circunferência? Circunferência do cilindro, né? O raio vai ser esse daqui, então o raio
vai ser 2 centímetros. Aonde que está o meu raio se eu precisasse mostrar? Gente, o raio é metadinha aqui, ó. Então seria alguma coisa parecida com isso daqui. Vou dar um pouquinho mais para cá. O raio seria isso daqui, ó. Então, meu R igual a 2 centímetros. Ok, com isso eu vou começando a saber quais serão as medidas que eu vou colocar para fazer os cálculos, tá? Ficou um pouquinho torto, mas o mais importante é a gente conseguir identificar o que são as coisas. Bom, para fazer esse exercício, o volume final, né, desse sólido, não sei se vocês conseguem perceber, mas existiria aqui um complemento desse sólido que seria, tá faltando. Ó, então se eu conseguisse fazer aqui uma meia volta e fosse até o final, isso daqui seria um cilindro completo. Então o cilindro completo, gente, eu vou imaginar que ele está para cima nessa região aqui, tá? Então existe um cilindro completo, só que eu só estou pegando a metadinha porque eu cortei ele. Então esse diâmetro aqui, na verdade, que eu tenho, ele acabou cortando o cilindro em duas partes, tá bom? Ok? Então, para calcular o volume completo, então, como que seria o volume completo? O volume total vai ser dado pelo volume do prisma menos o volume do semicilindro, como foi dado no início o nome dessa figura. Então, se você não sabe, a ideia do semi, toda vez que você vê a palavra semi, tenta pensar na metade, tá bom, gente? Então, ele já te deu essa dica ali no início, tá? E quais são os maiores problemas que a gente vai ter nesse exercício aqui? Seria um problema se quem montou esse exercício não fosse tão generoso. Porque assim, existe primeiro de tudo uma diferença de unidades de medida. E olha só, o exercício ele está sendo dado em centímetro, então aqui eu tenho tudo em centímetro, só que o exercício era a resposta em metros cúbicos. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é jogar para metros. Só que antes de chegarmos nos metros, tem uma outra coisa que é muito interessante, que é a questão da escala. E a escala, gente, é uma proporção. Então, o que essa escala está querendo dizer? Quando eu tenho 1 para 100, então vamos entender essa partezinha aqui da escala. 1 para 100. Primeiro que sempre a escala ela vai ser na mesma unidade de medida. Então, se eu tenho no papel aqui, a minha representação ela está em centímetros, então meu tamanho real corresponde em centímetros também. Então, eu estou falando que 1 centímetro do meu tamanho do papel, ou seja, desse meu mapa, dessa minha fotografia, nesse caso, vai corresponder a 100 centímetros do meu tamanho real. Não poderia fazer uma regra de 3, mas como é 1 para algum número, basta multiplicar por 100 nesse caso. Tá? Então, primeiro de tudo, é entender que esses 2 centímetros, por exemplo, de profundidade que eu tenho aqui, isso daqui está no papel. Então, eu vou passar do papel para o tamanho real. Então, como que eu faço para passar do papel para o tamanho real? Basta a gente multiplicar por 100. Então, eu já sei que isso daqui vai ser 200 centímetros no meu tamanho real. E eu deveria fazer a mesma coisa com as outras dimensões.
Então, multiplica por 100 também, chegando aqui em 300 centímetros. E multiplica também por 100 esse daqui, para chegar em 700 centímetros. Estou usando as mesmas cores. Legal. Só que agora, gente, eu não acabei o exercício, porque eu preciso jogar para metros, né? Porque esse aqui está em centímetros, então eu preciso ir para metros. E como que eu vou fazer isso daqui? Eu vou converter de centímetros para metros. E se 1 metro tem 100 centímetros, e eu multipliquei de 1 para chegar nos 100 centímetros, eu multipliquei por 100, para voltar eu vou dividir por 100. E quando eu vou fazer essa divisão, aqui que eu acho que o exercício pecou um pouquinho, porque estava em centímetros, agora eu vou para o meu real em metros, né? Então eu estava em centímetros, eu vou continuar sendo o meu real. E, ó, isso daqui estava em centímetros, estava no centímetros, então já deixou de ser papel, passou a ser real, porque ainda está em centímetros, só que eu quero em metros, porque o meu volume final está em metros cúbicos. Então o que eu vou fazer? Eu vou, como eu acabei de falar para vocês, eu vou dividir por 100. E quando eu faço essa divisão por 100, aí não ficou legal não, porque voltou a ser a mesma quantidade que eu tinha inicialmente. Então aqui virou 2 metros, aqui dividindo por 100 virou 3 metros, e aqui dividindo por 100 virou 7 metros. Então o que eu percebo e percebi dos meus alunos? Que eles resolveram esse exercício sem se preocupar com a parte da escala, porque eles fizeram o exercício inteiro como se não tivesse feito essa transformação. E se as pessoas que elaboraram esse exercício tivessem, ao invés de ter usado o 100, tivessem usado qualquer outro valor que não fosse 100, isso daqui daria um mega trabalho. Então, por isso que eu estou mostrando desse jeito, tá bom, gente? Eu sei que é só fazer as contas, mas se tivesse qualquer outro valor no lugar desse 100, nossa, esse exercício ia ficar bem mais complicado. Mas agora que eu já mostrei tudo isso aí para vocês, é só a gente fazer as contas, né? Então vamos lá, gente. Eu já sei algumas coisas, né? Então, volume do prisma. Como que a gente calcula o volume de prisma? Área da base vezes a altura. Área da base. Quem que vai ser a base do meu prisma? Eu posso olhar, gente, por essa figura aqui, ó. Vai ser 7 vezes 2. E a altura do prisma vai ser 3. Tá? Então, a altura do prisma tá aqui, ó. Daqui é a altura do meu prisma. E beleza. Então, esse daqui foi o volume do meu prisma, dentro desse retângulo aqui. Tá? O volume total da figura é o que eu vou acabar chegando. E o volume do meu semicilindro, lembra então que semi é eu dividir por 2, então já estou dividindo por 2, tá? E o volume de cilindro é a área da base vezes a altura. Então a área da base, como que a gente calcula? Πr ao quadrado, só que a gente acabou de ver que o raio é o 2. Então tá aqui, ó, 2 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado. E a altura do meu cilindro vai ser a profundidade 2 metros, então não vai achando, porque esse cilindro ele está deitado, não sei se vocês conseguem reparar, mas o cilindro ele está aqui, ó, nessa região, e a profundidade dele vai ser a altura dele. Então esse 2 aqui é a altura do cilindro, então vezes 2, e esse 2 aqui é a altura do cilindro, enquanto que esse outro 2 aqui é o raio do cilindro. H seu altura, H seu cilindro, tá bom?
Gente, agora é fazer essas contas. Eu não precisaria multiplicar tudo, mas tudo bem, vamos multiplicar tudo para vocês verem como é que vai ficar. Eu consigo simplificar isso. 7 vezes 2, 14. 14 vezes 3 dá 42. 42 menos 4π. Você pode olhar para esse resultado e perceber que não tem nenhuma resposta. Porque o que ele fez aqui, esse número que está aqui fora desse parênteses, quer dizer que ele usou ainda a fatoração, então 6 conteúdos diferentes. E aí, o que é a fatoração? Você perceber que número que tem em comum nesses fatores. Então aqui eu estou usando o caso do fator comum. E 42 e 4 são múltiplos de 2, ou se você preferir em outras palavras, eles estão na tabuada do 2. Então seria 2. E 42 dividido por 2 dá 21, enquanto que 4 dividido por 2 dá 2, mantém o π. E a alternativa, que vai ser a resposta que eu estou buscando, é a alternativa E. Só que eu fiz certinho isso daqui, porque como eu transformei inicialmente, gente, sempre façam essa transformação no início, não deixa para transformar depois, porque senão vocês acabam errando. Eu falei isso em outros vídeos, tá? Então aqui, gente, ó, temos finalmente que deu a resposta em metros cúbicos e foi essa a resolução. Vamos lá para as considerações finais? Vamos, mas antes, a novidade, hein? Inclusive, comenta aqui se você gostou dessa novidade que eu trouxe, né? Já tem alguns vídeos. Que é de colocar para vocês a resolução como um todo para que vocês consigam printar a tela. Então, parou, hora do print, printou, bora para as considerações finais. Seguinte, galera, tô deixando aí para vocês clicarem no sininho, ativar as notificações e, mais importante do que isso, dizer para mim se vocês que estão aí do outro lado estão curtindo as resoluções e eu estou trazendo várias novidades para vocês e dessa vez a novidade foi a legenda. Então diz aí se vocês gostaram do vídeo com a legenda, se você acha que tem que continuar ou não e por quê, tá? Mas sobre o exercício, vocês viram quanta coisa? Nossa, eu acho esse exercício incrível. É um exercício de vestibular, mas que eu já passei para alunos meus do 9º ano, que estavam ali aprendendo um pouquinho sobre prisma e cilindro, e eles conseguiram resolver. Eles depois, né, conversando inclusive com os meus alunos do 3º, eles falaram: nossa, professor, eu nem tinha percebido isso da escala. Porque esses valores que foram colocados no enunciado, eles, na verdade, eles poderiam ter sido ignorados. Mas se fosse um 10, se fosse um 1000, qualquer outra potência de 10 ali, olha, isso daí é complicado. Mas tenho certeza que com todos esses comentários que eu fiz para vocês, vocês terão condições de resolver se vocês acabarem se deparando com alguma coisa parecida. Mas dessa vez eu vou ficando por aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham aproveitado. E a gente vai se ver no próximo vídeo desse canal. Um grande abraço, até mais e tchau!